Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Resgatando a história de José do Egito, a Quaresma a aplica a Jesus Cristo. Vendido como escravo pelos irmãos, será José a salvá-los em tempo de penúria. Disponhamo-nos a produzir muitos frutos para Deus, que pode servir-se até do mal, para dele tirar algum bem. Livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse a Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Salmo 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro.
Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Se pensamos que Deus não se importa com os seus, a parábola contada por Jesus em Mateus 21 nos mostra que Ele, sim, se importa. Líderes que abusam de fiéis, promessas desmedidas, palavras vazias, tudo isso existe, mas não é ignorado por Deus. Alguém poderia perguntar: por que Deus não acaba com todo o mal já agora? É impossível entrar na mente de Deus e entender sua vontade. Ao invés de palavras vazias, porém, Deus deu carne à sua palavra. A palavra de Deus se tornou um ser humano e Deus veio sofrer conosco. Cada vez que pensamos em uma injustiça cometida contra nós, pense na injustiça cometida contra Jesus. Nós ainda somos pecadores e podemos sofrer por culpa própria ou porque o mal pode nos alcançar. Mas Jesus, que nunca fez mal algum e habitava em lugar inacessível para o mal, sofreu sem ter pecado algum. Sua atitude foi como a de uma mãe que estende os braços para o seu filho que está com dor, como alguém que chora junto com o que sofre. Jesus, porém, fez mais do que nós conseguimos fazer. Ele tirou a culpa de todo o nosso pecado. Assim como Ele fez conosco, Ele quer fazer com outras pessoas. Essa é a razão para Deus não destruir tudo e todos. Ele quer salvar pessoas e transformar sua vida. Deus continua empenhado em salvar e nos chama a participar com o nosso testemunho. Oremos. Senhor Jesus, quanto nos impressionam a história de José e a parábola dos vinhateiros malvados. Em José e no filho herdeiro, vemos a Ti mesmo, enviado pelo Pai a reunir os seus filhos dispersos, a procurar os Teus irmãos. Nós também somos um desses filhos, um dos Teus irmãos. Por isso Te pedimos, purifica nosso coração de todo sentimento de inveja e de ciúme,
e enche-nos de mansidão e humildade para, contigo, estar a serviço de todos os irmãos. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, creio em vós, porque sois a verdade infinita. Aumentai a nossa fé. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.